enquanto o pessoal vai se conectando aí, né, vai se ligando, eu vou tirando as cartas aqui para ver como é que vai ser essa nossa live aqui, que espera, né, da gente aqui hoje. Vamos ver. Só que eu não tô tirando tarô, dessa vez eu tô tirando baralho cigano, né, para ver o que nos espera. Depois no final eu comento com vocês quais foram as cartas, tá bom? E aí, o pessoal tá se conectando, tá entrando. Olá! Olá, Thaís! Tudo bem? Tiago? O Alexandre Abreu, que tá aqui comigo. Como é que vocês estão? Estão ansiosos por essa live de hoje? A gente vai falar um pouco sobre as previsões, né? Aí para 2017, o que a gente espera de 2017, não é não? Olá, Gabriela! Tudo bem, Gabi? Boa noite, Thaís. Tudo bem? Eu acho que aí a Thaís tá falando do Japão, né? Eu acho que Thaís deve ser o quê? De manhã aí, não é não, Thaís? Ohayou gozaimasu! É isso? Olá, Pai Carlos, seja bem-vindo. A gente vai falar um pouco hoje sobre as previsões para 2000. Olá, Érica, tudo bem? Boa noite. A gente vai falar um pouco sobre essas previsões. Hoje eu tô num espaço diferente aqui, né? Um outro espaço em que... Olá, Carol. Olá, Mara. Mãe Mara, tudo bem? Seja bem-vindo, Marcos. Hoje eu tô num espaço, num cantinho, né? Oi, Rosana. Que legal que você tá aqui com a gente. Eu tô aqui no espaço, no meu canto, né, onde eu atendo o pessoal com tarô, né? Olá, Mara, que bom tê-la aqui também. E a gente vai falar um pouco hoje sobre previsões, né? Na verdade, eu quero começar falando um pouco. Boa noite, Marcos. Falando um pouco, assim... Quando a gente fala sobre previsões, muitas pessoas criticam isso. Previsões do ano, do tipo, como é que vai ser o ano vai ser assim, o ano vai ser de uma forma diferente, né? Enfim. Há muitas críticas com relação a isso. Há muitas críticas com relação, assim, quais serão os regentes do ano. Tem muita gente, né? Olá, Luzia, tudo bem, Luzia? Mônica, seja bem-vinda, Elaine. Há muitas críticas, né, sobre o que, né, qual vai ser a carta regente do ano. Assim como também há muitas críticas sobre qual vai ser o orixá regente, não é isso? A gente vê muito, né, qual é o planeta regente, né, qual é o santo que vai reger. A gente escuta muito essas questões. Eu, na verdade, eu particularmente não gosto muito dessas questões, né, dessas discussões, porque eu acho que são perspectivas da vida. Seja bem-vinda, Fernanda. São perspectivas, são olhares diferentes. Então eu penso que, para mim, né, faz sentido eu acreditar. Seja bem-vinda, Vanessa. Para mim faz sentido eu acreditar, por exemplo, na regência de determinados orixás, porque aquela religião é né, a religião que eu sigo e faz sentido para mim. Se eu sigo muito pela astrologia, faz sentido para mim, né? Eu acredito naquilo, eu acredito naquela divindade, naquele orixá, né? Naquela planeta regente, perdão. Olá, boa noite, Paula, boa noite, Kelly, sejam bem-vindas. Então eu acho assim, cada um vai ter uma perspectiva diferente. Quem por exemplo, religiões afro, umbanda, candomblé, enfim, essas pessoas vão achar e vão acreditar que há uma regência do orixá. Quem é católico vai achar que há uma regência de tal santo. Quem é budista ou quem é shintoísta vai olhar na sua perspectiva. Cada um tem uma perspectiva diferente, né? Seja bem-vinda, Vilma. Então, na verdade, eu não quero falar para vocês, não quero dizer nesse sentido que essa é a verdade. Eu quero dizer que essa é uma perspectiva para vocês olharem
o próximo ano, entender até mesmo por que esse ano foi tão complicado pra gente. Se houver oportunidade, eu quero até comentar um pouco sobre algumas questões. Mas vamos lá. Como é que a gente entende isso? Da mesma forma como a gente entende que há uma força... Olá, Amir! Boa noite, seja bem-vindo. Da mesma forma como a gente acredita que há uma força nos números, e aí a numerologia, na perspectiva de Pitágoras, vai entender, né, que há uma força nos números, por exemplo, do 0 ao 9, né? Na perspectiva do tarô, a gente interpreta e entende, né, os números a partir dos arcanos maiores. O que eu quero dizer com isso? Então, por exemplo, um número como 23, por exemplo, perdão, 23 acho que não é um bom número. 19, vamos pensar. Número 19, por exemplo. Para quem? Seja bem-vinda, Crislane. Rita, seja bem-vinda, Rita. Para quem, por exemplo, acredita na numerologia na parte, né, de Pitágoras, origem, né, a partir de Pitágoras, vai acreditar, por exemplo, que o número 1 e o número 9 deve ser somado, daí vai se criar o 10. Boa noite, Sandra, seja bem-vinda. Pra gente que trabalha com o tarô, a gente tem uma perspectiva diferente. A gente acredita no 19 como sendo a regência de uma carta, que é a carta do Sol, né? Que é a carta 19 do tarô. Essa é uma perspectiva para enxergar, né, os números e interpretar. A gente já falou um pouco sobre isso, né? Quando a gente soma o dia, o mês e o ano, a gente tem uma forma de olhar, e aí uma outra live eu posso detalhar mais essa questão. Senão a gente vai fugir, né, do nosso tema. Boa noite, Morgana. Um axé para você de Salvador, né? Então aí, nesse sentido, vamos voltar, né? Para a gente entender o nosso ano 2016, quando a gente soma os números 2, o 1 e o 6, a gente vai cair em que número mesmo? 6, 7, 8, 9. 9 é a carta do eremita, tá vendo? Então, o ano de 2016 foi um ano em que as coisas aconteceram muito lentamente. A gente pode perceber isso, que assim, muitas vezes as coisas nas questões, não vamos pensar só na nossa vida não, mas vamos pensar numa perspectiva mais ampla, uma perspectiva global, né? Ou até mesmo no Brasil, uma perspectiva mais local. As coisas demoraram para acontecer. O próprio processo do impeachment, né, e tudo como é que foi, demorou as coisas para acontecer, né? As descobertas demoraram tanto para acontecer, e eu acho que na nossa vida foi um ano um tanto lento, um tanto moroso também, né? Aí, além disso, além dessa questão, a gente também tem que entender que foi um ano muito propenso para os estudos. Por isso que quando a gente pensou em montar, né, em se juntar, né, para montar o Núcleo Sapiens, a gente viu que esse é um ano muito propício para isso, né? Um ano dedicado para o estudo, para o conhecimento, porque o eremita, ele é essa figura do velho sábio, do ancião. E quando você sabe, quando você conhece alguma coisa, você não tem essa pressa para que as coisas aconteçam. Você tem segurança. Quando você sabe o caminho que você vai percorrer, o que você tem que percorrer, você vai construindo esse caminho, né, dia a dia. É só a gente observar, por exemplo, a ansiedade que os jovens têm e a tranquilidade e serenidade que os idosos têm, ou que as pessoas mais experientes, vamos assim dizer, têm, não é mesmo? A luz que existe aqui, né, essa lamparina é a luz do conhecimento. E aí eu gosto sempre de lembrar que a palavra aluno significa justamente isso, aquele que não tem luz, né? Então essa pode ser a figura do sensei, não é não, Gabi, Thaís,
né? A figura do sensei, a figura do mestre, a figura do professor. O eremita também simboliza a figura daquele que já foi, por exemplo, o mago, ele já foi o imperador, ele já foi os enamorados, ele já foi o carro, ele já passou por a experiência da carta da força, ele aprimorou, ele estabilizou. Essa é a carta 9. Mas aí, eu que estou no ano pessoal 7 que eu diga, né, Amir? A Amir entende dessas coisas, sabe que eu tô falando, né, Amir? Mas aí, vamos lá. Será que a gente for pensar isso? Como é que a gente vai entender as coisas que aconteceram tão na nossa vida, né? Seja bem-vinda, viu, Helena? Como é que a gente vai entender, por exemplo, tantos acontecimentos, tantos acontecimentos conturbados, até uma forma da gente entender um pouquinho, por exemplo, essa questão que aconteceu com o acidente aéreo de Chapecó. E aí muito se falou, né? Porque o nome da companhia aérea era Lâmia, e é o nome de uma divindade, né? Foi-se, né, as teorias da conspiração que o pessoal gosta muito de falar. Essa perspectiva de enxergar o número, né, o ano 2016, somando todos os números, é uma forma de enxergar o ano. Mas existe uma outra, e essa outra que eu quero também trazer para vocês. Há quem desmembre o ano 2016 em 2. Então a gente teria não uma carta regente, mas 2. Então a gente teria a carta 20, a carta do julgamento, que corresponderia ao juízo final. Então todo o ano que começou em 2000 até 2099, nós teríamos a regência da carta do julgamento. Por isso que as teorias sobre escatologia, né, as teorias falando sobre a vinda, né, o final dos tempos, isso é o sinal do final dos tempos. Eu até recentemente estive numa banca, né, de TCC falando sobre isso, sobre escatologia, e eu falei, olha só qual a relação que a pessoa fez sobre essa questão do fim do mundo com a carta 20, que seria justamente isso. A carta 20, carta do julgamento, mostra justamente, né, o anjo, e é muito interessante porque é um anjo numa perspectiva muito cristã. A gente tem justamente aqui, né, seja bem-vinda, Cibele, a gente tem justamente aqui uma bandeira, né, e a gente tem aqui as pessoas nuas, ou seja, absolutamente vulneráveis, sensibilizadas, né, saindo das suas lápides, né, buscando a salvação. Então é um ano muito propenso, e que a gente vai estar muito propenso, vamos dizer assim, não um ano só, né, de 2016, 2017, mas todo esse século, poderíamos dizer, muito propensos e muito suscetíveis, muito esperançosos no sentido de desejar, mas esperançosos no sentido de esperar que a resposta venha dos céus. Isso indica, numa perspectiva também, a descrença que a gente tem na nossa justiça, no nosso sistema, na nossa sociedade no geral. Seja bem-vinda, Fabiana, Rose, né? Ou seja, vamos pensar um pouquinho, será que a gente não é um pouco assim, não? Quantas vezes a gente não teve vontade de fazer justiça com as próprias mãos? Ou quantas vezes nós não suplicamos e pedimos a intercessão? Boa noite, Silvana. Pedimos a intercessão divina diante de alguma coisa que nós não temos condições de resolver. A carta do julgamento nos fala sobre isso. Seja bem-vinda, Natália, né? Mas aí, se a gente entender todo esse século 20 dessa forma, 21, né? A gente fala século 21, mas 20 nesse sentido, né? Como é que a gente entenderia o 16? E aí é onde eu quero chegar com vocês. Seja bem-vinda, Fátima. 16 é a regência da carta da torre. A carta da torre é uma carta, eu me lembro de já ter falado sobre isso numa live, mas eu vou, né, detalhar para quem não viu antes. 16, a carta da torre remonta a história da Torre de Babel. Se a gente for lembrar, a história da Torre de Babel era justamente toda a comunidade, né, aquela sociedade que queria construir uma torre que chegasse ao céu,
o desejo de ser grande. Só que por uma intervenção divina, e a gente tem o raio, né? Essas pessoas, né, saem, caem isso, então vem o raio, intervenção divina, as pessoas então passam a não mais falar as mesmas línguas. A gente vai ter um fenômeno aí, que é o fenômeno do falar em diversas línguas, que depois vai ser originário na glossolalia, e aí, enfim, essa é uma outra aula, isso é teologia. Hoje a gente está falando de tarô, né, mas, enfim. Então, nesse sentido, a gente fala que a torre é uma carta que fala muito sobre conflitos, conflito de ideias, né? Conflito de opiniões, intervenções divinas. Vamos pensar, quantas catástrofes nós não tivemos nesse nosso ano de 2016? Sejam bem-vindos para quem está chegando agora, viu? Meire, Ernesto, sejam bem-vindos. Rose. Fica tranquila, Rose, viu? Próximo ano vai ser melhor. Então, nesse sentido, vamos pensar, né? A carta da torre nos fala sobre isso. Quantas discussões nós não tivemos, quantos conflitos de opiniões, de ideias a gente não teve nesse ano de 2016? E é uma carta que fala sobre isso, né? As pessoas justamente aqui entrando por diversas né, discussões, enfim, fruto do ego humano. A torre é isso, aqui nesse sentido, né? Esse fruto desse ego, desse crescimento, né? Natália, com certeza será um ano muito melhor. O que a gente pode esperar então de 2017? Olha só, essa é uma questão para a gente entender se a gente estará suscetível a essas influências, mas para a gente entender o nosso ano, a gente precisa fazer a nossa numerologia. Aí é outra questão. Eu posso falar disso numa outra live. Hoje a gente, para falar mais sobre questões, né, de influências. Quais são as influências que nós estaremos suscetíveis no próximo ano de 2017? Então, no ano de 2017, continuaremos sobre essa influência do 20 do julgamento. Seguindo essa perspectiva, né, a gente falou tanto do 16, o que será que seria essa questão, né? O que mais, que outro seria a outra carta? Então, a próxima carta seria 17. 17 é a carta da estrela. Então, mostra o que a carta da estrela nos fala, né? A carta da estrela, nessa perspectiva, 20, 17, a carta da estrela, nos fala sobre a boa estrela, nos fala sobre aspirações. Mas olha só, por mais que as oportunidades surjam à nossa frente, nós estaremos vulneráveis. Ela está nua. A nudez na carta mostra essa vulnerabilidade, essa sensibilidade, essa exposição. Então a carta da estrela também nos fala sobre isso, a exposição a qual nós estaremos suscetíveis. Além disso, a gente tem água aqui, então nós estaremos mais sensibilizados. A água são as emoções, a água corresponderia ao naipe de copas, então nós estaríamos sim muito mais vulneráveis. Aí a gente responde a carta, uma das questões que foi colocada aqui, nós teríamos uma regência de Oxum, não é mesmo? Oxum, que é o orixá das águas doces, e aqui a gente teria justamente a água doce. Percebe uma relação? Né? Então, nesse sentido, né, a gente vai entender que a carta 17, né, a carta da estrela, nos fala sobre isso. Ou seja, é um momento que estaremos propícios, mais sensíveis, mais vulneráveis, mas também mais possíveis, por exemplo, de crescer com humildade, com tranquilidade. Se nós plantamos em 2016 com conhecimento, nós colheremos bem em 2017. Aí vamos para a segunda interpretação. 2017, quando a gente soma, dá o número 10. O que é o 10? 10 é uma carta, já vou tirar, tá? Eu já vou tirar a carta, mas mais pra frente, se eu terminar a nossa questão. Seja bem-vindo, viu, Nelson, Fabiana? A carta da roda da fortuna é um aspecto muito interessante, porque a gente tem aqui nela os seres ao redor. Nós teríamos aqui o que seria talvez um demônio,
uma esfinge mostrando conhecimento, uma serpente. A carta da roda da fortuna nos fala sobre acontecimentos rápidos, agilidade, rapidez. Sim. A gente até fala um pouco que ela simbolizaria a era da tecnologia. Tudo é muito rápido, tudo é muito ágil. Aquilo que eu falo hoje, amanhã já está propagado no mundo inteiro. E tudo a gente quer para onde? Então, essa é uma outra questão. A gente vai estar vulnerável, por quê? Porque a gente vai estar querendo as coisas tudo para ontem. A gente não vai mais ter, a gente vai ter pressa para resolver as coisas. A carta da roda da fortuna fala sobre isso. Aquilo que está embaixo vai vir à tona, e aquilo que você estava tão preocupado vai vir para baixo, né? Sejam bem-vindos a todos que estão entrando. Peço perdão, não estou conseguindo acompanhar aqui, tá? Natália, Giane, Cristiane, Eberton, boa noite a todos vocês, viu? Então, nesse sentido, a carta da roda da fortuna, ela fala sobre as questões que são cíclicas, né? Boa noite, viu, Dulce, de Portugal. Muito obrigada por estar pela presença, pelo prestígio. Então, a carta da roda da fortuna fala justamente sobre isso. Agilidade, rapidez. E para eu poder vencer isso, eu preciso ter equilíbrio. Por que eu estou falando que a carta é uma carta que fala sobre colheita? Quem plantou em 2016 vai colher em 2017. Porque uma outra perspectiva para a gente entender 2017 também é somar o 1 e o 0. O 1 e 0 dá a carta 1, que é a carta do mago. A carta do mago nos fala sobre as possibilidades da vida. É a carta do início de tudo. É a carta daquele que sabe onde buscar as informações. Ele tem todos os elementos. Ele tem os 4 naipes presentes. Ele tem o conhecimento infinito. Então, nesse sentido, de novo, é um ano excepcional para quem quer começar alguma coisa, porque terá uma resposta rápida. É um ano de agilidade. É um ano de que, se você não tiver sintonizado com as coisas, elas vão passar por você e você não vai perceber. Então, quem estiver atento aos sinais ao seu redor, sinais do cosmos, quem tiver essa percepção do mundo e da onde você estiver inserido, você vai se dar bem em 2017. É um ano infinito de possibilidades. Mas como é que eu faço para tomar posse disso? Você precisa querer. Você precisa acreditar nisso. Adianta eu falar sobre essas questões para alguém que não acredita, não tem contato com o tarô, não conhece, não confia. Você percebe? Então, é a mesma coisa que eu falar para um católico, falar assim, olha, a regência do ano que vem é a regência de tais orixás. Você, mas eu não sigo isso. Percebe? Então, essa é uma questão. E aí é uma outra, se a gente falou de Oxum, na carta aqui, 17, né, que fala justamente sobre a água, há quem diga que a carta do mago pode indicar ao outro orixá, que alguém comentou aqui, que seria Oxóssi. Por quê? Porque ele fala sobre aquele que inicia alguma coisa, aquele que vai, o desbravador, o que começa. Porque a carta 1 é isso. 1 é o início de tudo. 1 é algo à frente. Lembrando que o 0 é o nada. O 1 são as infinitas possibilidades. Então, nessa perspectiva, eu acho que é um ano que, se você souber aonde você quer chegar e tiver um plano, esse plano que a roda da fortuna nos fala, se você tiver um plano, você sabe onde você vai chegar, você vai conseguir chegar. Mas se você não tiver um plano, a vida vai dar voltas em você e você não vai chegar a lugar nenhum. Entendeu? Vamos ver, o pessoal tá perguntando, tá comentando aqui, eu não tava vendo, né? Só preciso saber. Yasmin quer saber sobre a gravidez. Só isso. Será que pode tirar uma carta? Vou tirar uma carta. Deixa eu ver quanto tempo a gente já tem de live aqui. 25 minutos, é isso? Alguém tem uma pergunta para falar sobre essa questão aqui do 2017? Yasmin, eu já vou te perguntar, já vou te falar sobre isso, tá bem?
Alguém tem alguma pergunta sobre essa questão? Né? A Yasmin quer saber sobre a gravidez, é isso, Yasmin? O que exatamente você quer saber sobre a gravidez? Emprego, como será em 2017? Marcele, emprego vai ser algo que você vai precisar ser ágil, esperto, e você vai ter que ter iniciativa, porque essa é uma coisa fundamental na carta do mago. Você tem que ter iniciativa. Se você não tiver iniciativa, você não vai conseguir se dar bem no trabalho. Então, quem vai prosperar em 2017? Quem tiver iniciativa, quem tiver criatividade, está sintonizado com as coisas, poder antecipar as questões, senão não vai ter sucesso. Percebe? Isso é uma questão. Bom, então, vai ser um ano bom ou não? Vai ser um ano fantástico, Pamela. Vai ser um ano muito bom. Mas se você tiver um plano, dica, tá? Pega esse final de mês agora, até 2016, né? Até o 31 de dezembro. Pegue isso, esse final de ano, e traça um plano. O que você quer, né? Você quer saber se tá grávida ou não, Yasmin? Já vou responder. Yasmin, me dá sua data de nascimento, Yasmin, por favor. Yasmin Albuquerque, coloca pra mim aqui. A Rosana vai refazer a vida dela. Rosana, eu acho que é um ano bom pra você começar alguma coisa nova, sabe? Quer mudar de emprego, quer mudar de área, quer mudar de, sabe, de campo, de ramo, quer começar uma coisa nova. É importante, mas veja, a gente ainda está na regência da carta 9. Se você não aproveitar essa influência para traçar um plano, para se fortalecer, se planejar, se você não fizer isso, você não vai alcançar, entendeu? Não vai dar certo. Então, isso é fundamental. Tem que traçar um plano para poder se dar bem em 2017, porque, lembre, e ter foco, porque é uma outra questão fundamental que o mago coloca pra gente, tá bom? Yasmin, vamos lá, quer saber? Yasmin dos Santos Albuquerque, dia 22/12/1997. Yasmin, a sua carta é o 6. Vamos ver se Yasmin vai ter um bebê agora em 2017. Vamos ver, Yasmin. Yasmin, você já fez algum exame para saber sobre dificuldades de gravidade, gestação? Eu vejo que tá difícil, eu vejo que tá complicado. Eu não acho que não acho que agora você esteja grávida, tá? A gente tem a carta do 5 de espadas. A carta do 5 de espadas fala sobre preocupações. Eu creio, Yasmin, que você tá bastante ansiosa nesse processo. Eu acho importante que você faça um acompanhamento, verifique direitinho todas as questões. Eu vejo você bastante preocupada com isso, eu acho que até muito ansiosa, tá bom, Yasmin? Eu vejo muito sobre essa questão, né? 10 de espadas aqui. E eu acho que você deve ter sim, né? Pro ano que vem deve vir uma gestação. O Pajem de Ouros fala sobre isso, mas eu acho, pelas suas cartas, que você não está grávida agora, tá bom? Depois você me comenta, depois você me fala aí um pouco. Gente, é muita pergunta, eu não consigo responder todas, mas vamos ver mais uma aí. Vamos ver, tem alguém aqui do meu lado, fala. Maria, por favor, meu marido está desempregado há 3 anos, ele vai conseguir emprego? Deixa eu ver aqui, qual que é a data de nascimento dele? Maria, isso, Maria? Olá, Andressa. Tá, a carta dele é a carta 10, viu, Maria? Maria, Rogério, né? Você falou o nome dele? Olha, Maria, eu acho que ele tem todas as possibilidades de arrumar um emprego. Eu acho que ele tem e de ter respostas rápidas, viu? A carta 3, que é a carta dele, 3/7/71, né? A carta 3, que seria o 30, fala pra mim sobre a carta da Imperatriz. Então, assim, ele tem possibilidades. A carta 7, a carta do carro, né? Com mês 7, ou seja, eu
não conheço o seu marido, mas eu acho que assim, ele tem tudo para dar certo, ele tem tudo para conseguir um excelente emprego. Ele precisa, na verdade, eu acho que talvez ele esteja procurando nos mesmos lugares que ele está procurando. Vamos ver um conselho aí para Maria com relação ao Rogério, para ele procurar um emprego. Maria, eu acho que assim, eu penso que ele deve estar procurando nos mesmos lugares. Acho que ele precisa inovar, procurar outras áreas, sabe? De repente começar alguma coisa mais por baixo, né? Uma coisa mais, né? Que seja um cargo inferior, ou começar como ajudante, enfim, um auxiliar, eu não sei qual é a área dele. E aí ele vai ter com certeza possibilidade de apresentar. Olha a carta que veio, né? Carta 10, é justamente essa carta. A carta dele, ou seja, é um ano que ele vai poder prosperar muito, mas talvez ele esteja sempre procurando nos mesmos lugares. Então seria bom que ele procurasse outros lugares, outras áreas, sabe? De repente está procurando sempre nas mesmas empresas, sabe? Dinamizar um pouco isso. Esse é uma questão importante para o ano de 2017, ou seja, é hora de aquilo que, sabe a coisa da rotina que você faz todo dia a mesma coisa, é hora de você mudar. Não vai dar certo fazer as coisas da mesma, sabe? Quem faz tudo da mesma forma não vai dar certo. Vamos ver quem mais aqui, gente. É difícil responder todo mundo. Deixa eu escolher mais uma pessoa aqui. Anabela, meu marido vai trabalhar para fora e tenho medo se continuamos juntos. A carta dela é 21/3/1977. Anabela, vamos ver a sua se você vai continuar junto com o seu marido, é isso, Anabela? Olha, Anabela, eu acho o seguinte, eu acho que vocês vão sentir esse distanciamento. A carta da morte fala sobre isso. Vocês vão ter que, sabe, se reinventar nesse processo de se aproximar, né? Você me parece ser mais uma mulher mais próxima dele, de que ele tá mais junto dele, né, e tudo. Então eu percebo um pouco isso nesse sentido. A carta do Papa fala sobre a necessidade de vocês, sabe, dialogarem, conversarem, tem muitas coisas às claras, sabe, para poder se resolver bem essa questão, vocês estarem sempre muito juntos. E a carta do 7 de Paus falando justamente sobre essa perspectiva de vocês, né, passarem pelas adversidades, e vocês têm capacidade de vencer isso e de superar os obstáculos. Então eu acho que vocês vão poder se sair super bem, né? Precisa de diálogo, tá bom? Vamos ver. Eu, como sua aluna e sendo minha carta, o mundo anda muito estranho. Fujo ou assumo? Sandra, assume, vai pra cima, sabe? Quem tem a carta do mundo precisa vencer o círculo que o mundo te prende e ganhar o mundo, né? Precisa sair daquela redoma e precisa vencer o mundo. É isso aí, ganhar o mundo, né? A gente entra no ano 2017, dia 1º de janeiro, Fabiana está perguntando. Isso, na verdade, Fabiana, sim, todos nós teremos essa influência do ano, tá? Pra gente saber exatamente qual é o ano que a gente tá, qual é a carta que vai nos reger, a gente soma o dia, o nosso dia de aniversário, o dia, o mês e o ano de 2017. Aí a gente vai entender a nossa carta e aí a gente faz uma outra leitura aí para saber como vai ser o nosso ano, tá bom? Lembrando que são perspectivas, né? De nada adianta você saber, a minha carta é tal, se você não sabe que informação o que você faz com essa informação. Por exemplo, o meu signo é touro, meu ascendente é capricórnio. E aí, o que eu faço com isso? Né? Vou procurar alguém que entende de astrologia, vou fazer um curso, vou ler e por aí vai. Então essa é uma questão. Eu tô falando para vocês sobre a questão das cartas e tudo mais, mas para eu poder me apropriar desse conhecimento, para eu poder de fato usar isso a meu favor, o que eu preciso entender? Uma das questões que eu oriento a vocês é estudar tarô, conhecer o tarô. Por isso que eu tô fazendo essa live no Núcleo Sapienza, né? Para vocês
quem tiver interesse para estudar com a gente, para conhecer e se apropriar disso e saber principalmente como usar o tarô a seu favor, como usar o tarô para te ajudar nesse processo, para você entender por que você está passando por isso e o que você pode fazer para melhorar, porque esse é o objetivo do tarô, né? Te ajudar nesse processo. Então olha quantas informações eu falei minimamente para vocês a partir do dia, mês e ano que vocês falaram, a partir das cartas. E quando você estuda, você vai saber muito mais. Você vai interpretar para você mesmo e vai entender por que você está passando por determinadas questões, entendeu? Esse é o objetivo. Vamos ver mais aqui. A Adriana Oliboni: vou conseguir realizar meu sonho em 2017? Adriana, é super genérica a sua pergunta, mas vamos ver o que o tarô responde, né? Se ela vai conseguir realizar o sonho dela em 2017. Me parece que sim, a carta do 2 de copas, ou seja, né, não sei exatamente se é o que a carta está nos dizendo, eu acho que sim. Você precisa, de fato, né, se empenhar, colocar o seu sentimento naquilo que você deseja. Você terá, sim, respostas rápidas, mas um conselho que eu te dou: não fique preocupada, tá? Não fique assim, isso vai acontecer nessa época. Não, às vezes a gente fica com isso, com essa obsessão por algo, e isso acaba nos prejudicando. Então eu recomendo que você tenha como meta, mas trace, né, pequenos objetivos aí para você alcançar, tá bom? Pequenas etapas aí para você alcançar. Vamos ver mais. Rosana Tavares quer saber se tem gravidez para ela em 2017. Vamos ver, Rosana. Tem gravidez para Rosana em 2017? Tem gravidez? Olha, Rosana, eu vejo que você já deve ter tido passado por algumas dificuldades com relação à gestação, né? Alguns problemas aí. Mas eu acho que o As de Copas vai falar sobre essa possibilidade. Eu acho que vai ser muito, muito bom para você, muito proveitoso. E eu vejo você, sim, tendo sucesso aí em 2017, né? A gestação. Parabéns, depois você conta pra mim, tá bom? A Carla quer saber se vai mudar de cidade, é isso? Eu queria que vocês me falassem, quem daqui já estuda tarô, já estudou tarô, né? Quem aqui estuda ou está estudando tarô, né? Que queria fazer alguma pergunta relativa a estudo, né? Eu queria, na verdade, ouvir um pouco de vocês, né? Vamos lá, se a Carla vai mudar de cidade. Vamos ver, Carla. Vamos ver se a Carla vai mudar de cidade. Carla, a carta do louco, ou seja, você tem que arriscar, Carla. Exatamente isso, né? Porque se você não arriscar, eu acho que eu vejo você indo um pouco apegada a determinadas questões, né? Ou seja, apegada nesse sentido de não conseguir se livrar, né? Um pouco apegada nessa questão. Eu acho que você tem que ir para onde você quer, para você ser feliz, sabe? Eu acho que você vai se dar bem, vai conseguir isso, mas precisa arriscar. Se não arriscar, não vai, tá bom? Vamos ver aqui. Quem mais tá comentando? Dessa Morena, isso? Vou engravidar em 2017. Gente, a mulherada doida tá falando sobre gestação aqui. Lembrem-se que 2017, se a gente seguir nesse sentido, né, como pela regência do orixá lá que eu comentei, tem toda a possibilidade. Além de que é a carta 1, né? Ou seja, quer tentar gestação, uma gravidez, eu acho que super vai dar certo, mas, né, vamos lá. Dessa Morena, vamos ver se você vai engravidar em 2017. Vamos ver. Olha, eu vejo você bastante, né, assim, apreensiva com relação a isso, né? Eu vejo assim a dificuldade de enxergar algumas questões ao lado. A carta do Rei de Paus, eu vejo que você tem uma figura forte, uma figura de uma pessoa, né,
bem do seu lado ali, te apoiando e tudo mais, e você, de certa forma, também, né, colocando as suas possibilidades, suas apreensões nisso. E a carta do As de Copas, que é a carta dessa possibilidade. Eu acho que tem tudo para dar certo, tá bom? Vai para cima, depois você me conta, tá bom? A Silvana tá perguntando quanto ao trabalho. Silvana, você quer saber o ano de 2017, como é que vai ser? Eu encaro, né, no geral, eu acho que o ano de 2017 vai ser um ano bom para quem quer, né, ter uma resposta rápida no que diz respeito a, assim, eu quero começar um negócio, eu quero mudar de área, eu quero começar a fazer alguma coisa diferente. Então é um ano bom para isso, né? Mas lembre-se que você vai estar propenso a começar alguma coisa e na primeira dificuldade querer desistir. Porque essa é uma característica, às vezes, das pessoas que têm a regência da carta 10. A pessoa nunca termina as coisas. Eu até falo, quando algum aluno meu começa o curso e a carta dele é 10, eu falo, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um trato, vamos terminar o curso, vamos ter o curso até o final. Porque muitas vezes as pessoas que têm a regência da carta 10 começam a fazer as coisas e não concluem. Então, às vezes, faz vários cursos ao mesmo tempo e não conclui nenhum. E é interessante essa questão. Quem tem a regência da carta 10, a regência da carta 12, tem dificuldades de concluir as coisas. Só conclui porque você tem alguém do lado apoiando, porque muitas vezes tem dificuldade disso. Então, nesse sentido, Silvana, eu acho que vai ser um ano muito bom para o trabalho, mas vai ser necessário que você use da criatividade, use do conhecimento que você já tem, né? Porque você vai ter oportunidades de empregá-lo e precisa né, confiar e acreditar e ter esse ímpeto, porque senão não vai conseguir dar certo, vai ficar na roda e não vai. A Marta Fernandes quer saber sobre a saúde. Eu tô com um apoio aqui, tá? O ano dela, a carta é 8. A carta 8 é a carta da força para mim. Eu sigo o tarô do Rider-Waite, né? Então a carta força né, me fala muito para você. Eu acho que você, no que diz respeito à sua saúde, eu acho que vai ser um ano e que você vai ter que aprender a lidar com algumas questões ligadas à parte abdominal, tá bom? Vamos ver aqui o que reserva a sua saúde para o ano de 2017. Marta, não é isso? Eu vejo você apreensiva, né? Um pouco preocupada, talvez se recusando a enxergar alguma coisa que está na sua frente, dificuldades disso. A carta do 2 de copas está falando para você assim, eu acho que você precisa se cuidar mais, precisa se dedicar mais. Às vezes você se esforça, se doa demais para as outras pessoas, sabe? Se põe muito à frente para ajudar os outros e às vezes não se ajuda, não se cuida. A carta da roda da fortuna de novo fala para você que é um ano para você começar a cuidar de você. Se cuida, tá bom? E pensa muito nessa questão sobre relacionadas à coluna ou a questões abdominais. Me preocupa um pouco com isso pelas suas cartas, tá bom? Mas vai ser positivo aí, se cuida. Vamos ver o que mais tem aqui. Você abortou 4 vezes, é isso? Eu acho que você vai se dar bem, né? Eu me lembro das suas cartas aqui. Eu acho que esse ano de 2017 você vai ter essa possibilidade, tá? Suas cartas são positivas, então aproveita, tá bom? Vamos ver quem mais aqui tem. Ninguém mais vai comentar aqui que estudou tarô, que estuda? Por favor, gostaria de saber sobre trabalho e prosperidade. Tatiana, o ano de 2017 vai ser super propenso para isso, tá? Deixa eu fazer uma conta aqui para saber o seu ano. 1979, 2, 3, 4. Tatiana, sua carta é 4. Vamos ver como é que vai ser trabalho para Tatiana. Tatiana, você é durona, não é não, Tatiana? Carta 4, carta do imperador.
Tatiana, ó, vamos lá. 5 de ouros. Eu acho que você já teve oportunidades, mas você não aceitou. Muito provavelmente porque você queria alguma coisa que fosse talvez no seu nível, uma possibilidade, uma oportunidade que fosse do jeito que você quer, tá bom? A carta dos 5 de ouros me fala sobre isso, né? A outra carta, a carta do julgamento, fala que assim, sabe aquela pessoa às vezes está esperando a oportunidade dos sonhos? Então toma cuidado com isso, né? Às vezes se escolhe e às vezes, sabe, às vezes a gente precisa, mesmo que a gente tenha tido uma determinada posição, a gente precisa às vezes dar uma queda, né, para poder dar um impulso e crescer mais. Então a carta do julgamento fala sobre isso também. E eu vejo que você já até teve possibilidades, mas você se recusou a prosperar. Então, sabe, pensa um pouco sobre isso, tá bom? Viviane Márcia Marquezine tá com problemas de saúde, tá doente há um mês. A carta dela é a 11, ela é do dia 27/11/1971. Viviane, você está com problemas de saúde? Problemas em que área? Problemas de coluna? É isso? Né? Vamos ver, Viviane Márcia Marquezine. Vamos ver como é que tá a saúde da Viviane. Você já gastou dinheiro com saúde, não foi não? Você está sofrendo por alguma decepção, Viviane? É isso que tá difícil de você engolir. A carta 11 é a sua carta, a carta da justiça, ou seja, alguma coisa tá te destemperando, algum conflito você tá passando aí. Então, eu sugiro, vamos ver o que o tarô te aconselha a fazer. Por que tá te destemperando? Você tá com alergia? Por quê? Porque tá te tirando do sério, né? Você tá engolindo as coisas, não é não? E tá difícil de engolir, não é não, Viviane? Viviane, qual que é o conselho? Olhe pra frente, Viviane. Não fica remoendo as coisas, sabe? Não se cobre demais, sabe? Você se cobra muito. Por isso que veio essa carta aqui. Tá difícil de deixar as coisas de lado, sabe? Deixa as coisas do passado, Viviane, ficam no passado, tá? Deixa as coisas do passado lá, não se cobra, sabe? Tenha novas perspectivas do futuro. Você tem um mundo nas suas mãos, você tem a possibilidade. Acredite nisso e confie, sabe? Se ame mais, se cobre menos, se ame mais. Coloque-se em primeiro lugar, tá? Uma das características de quem pessoas que têm alergia e das suas cartas é essa. Então, com sabedoria, com prudência, com tranquilidade, você tem 2 vezes o número 11. Então, a tranquilidade é algo que vai te ajudar nesse processo. Mas lembre-se, seja feliz e coloque amor naquilo que você faz, tá bom? Sucesso para você, Viviane. Qualquer coisa depois pode me chamar aí que a gente conversa mais, tá bom? Vamos ver. Patrícia Teodoro da Costa, ela tá com problema no seio? É um caroço no seio, Patrícia? A carta dela é 20 e o número dela é 9. Vamos lá. Vamos ver como é que tá a saúde da Patrícia. Patrícia, me fala que seio que você tá, se é um caroço, se você tá com seio no problema no direito ou no esquerdo? Me fala depois, tá? Patrícia, como é que tá a sua saúde? Olha lá. Eu vejo que assim, aqui a carta do 9 de copas fala sobre amor, sobre realização, né? Para mim, vamos lá. A outra carta, a carta do enforcado, fala sobre decepções, mágoas, né? Para mim, novamente, a carta do diabo. Então, aqui reforça a questão sua do problema nos seios, a dificuldade suas de perdoar, a mágoas que você guarda, a dificuldade de perdoar e você se sente presa, você se sente amarrada duplamente aqui. É como se alguma coisa estivesse privando a sua liberdade, porque tanto o enforcado tá
amarrado aqui como o próprio diabo está amarrando as pessoas. Então, de novo, você está presa a mágoas, a questões do passado, por isso que você está com esse problema no seio, é uma das questões. Na verdade, seu corpo só está verbalizando, colocando para fora aquilo que está no teu sentimento, porque olha só, seio, chácara, né, cardíaco, então são problemas dessa região. Então, o seu seio está mostrando justamente isso. E as suas cartas, né? Alguém que se cobra também, a carta 20, que é a regência da sua carta aqui, carta 9, ou seja, carta do eremita. Você é uma pessoa, né, muito voltada, racional, uma pessoa muito voltada para começar as coisas. Você quer ganhar o mundo e alguma coisa está te prendendo, está te segurando. Então, toma cuidado com isso. Se ame mais e se coloque em primeiro lugar, tá bom? Tá faltando perdoar, viu? Isso é super importante para você aí nessa questão. Perdoar o quê? Vai depender de que lado que você tá com problema, se é do lado direito ou se é do lado esquerdo. Faz diferença pra gente saber o que você tem que perdoar. Depois você me fala, tá bom? Vamos lá ver quem mais tem perguntas. O que você pode esperar das finanças para 2017? Eu acho o seguinte, quem tiver um plano, quem soube guardar, poupar, quem não esbanjar, gente, isso é muito sério, não façam dívidas exorbitantes nesse final de ano. Não é porque a situação tá complicada no país, não é só por isso, pela regência das cartas, né? Pela carta número 17 fala sobre isso, né? Como a gente vai estar vulnerável nesses sentidos, então a gente vai estar propenso a gastar mais, né? Tome cuidado com essa questão. A gente vai querer as coisas rápidas e por isso a gente vai acabar gastando além do que pode. Então precisa tomar muito cuidado com os gastos em 2017, com o excesso de gastos. Por isso que se você tiver planejado direitinho, por isso que a gente ainda está na carta 9, ainda está sobre essa influência, tem essa possibilidade. Se a gente tiver essa capacidade, a gente vai se dar bem, né, no ano de 2017, vai dar tudo bem, mas por enquanto é o que o tarô nos avisa, nos alerta nesses números aí, tá bom? Olá, Andressa, um beijo pra você. A Andressa se formou ontem no curso de tarô, né? Vamos ver quem mais aqui, quem mais? Natália, vai ter mudanças na minha vida? Natália Gomes Almeida. Natália, eu tirei pra você, né, as cartas, né? Eu acho que sim, Natália. Na verdade, o ano que vem, o próximo ano, 2017, é o ano das mudanças. Eu acho que é você se apropriar disso e poder, sabe, colocar isso à frente. Você tem que promover essas mudanças, porque será um ano muito propenso para essas mudanças efetivamente acontecerem. Depende de você, né, acreditar, confiar e ir pra frente e tomar posse, tá bom? Então é por aí. Vamos ver. Fiquei viúva em janeiro e a empresa onde trabalho está em crise. Gostaria de saber sobre a minha vida profissional. Silvia Gonçalves. Vamos ver sobre a vida profissional da Silvia. Olha, interessante, né, Silvia? Aqui mostra você bastante preocupada, né? A carta do 9 de espadas. Você bastante preocupada, traçando planos, talvez até com problemas de insônia muitas vezes, né? Eu vejo que você tá apegada a certas questões. Eu não sei, Silvia, se você pensou em mudar de cidade, se você pensou em mudar de casa. Eu acho que seria um momento para você promover essas mudanças. Você ainda tá um pouco apegada a essas questões, tá? E a carta do 3 de paus, tá na hora de você tomar a frente, de você seguir. Trace um plano, tá? Agora você sozinha, né? Trace um plano para sua vida. A carta do 3 de paus fala que se você traçar um plano, você vai se dar bem. Você vai ter essa possibilidade. Vamos ver um conselho para Silvia aqui. Olha, Silvia, tá nas suas mãos, né? Carta do mago.
Se você se desapegar dessas questões do passado e tudo, desses sentimentos, se você se desapegar, você vai se dar bem naquilo que você propor, tá bom? Boa sorte, depois você me conta. Natália Gomes Almeida, olha eu aqui, tô vendo aqui você, Natália. Carolina, devo mudar as crianças de escola? Carol, você tira as cartas, Carol. Olha só, vamos lá. Vamos ver se a Carol vai ter que mudar as crianças de escola. Carol, eu acho que você tem que avaliar, tá? Veja, assim, nesse sentido, a questão dos contratos, essas possibilidades, né? Eu acho que seria, talvez, importante isso, promover essas mudanças, tá? Mas é importante que você avalie. Qual é a carta regência de 2017? A carta regência de 2017 seria a carta 10, que é a carta da roda da fortuna. Porém, além da carta 10, né, existe uma outra possibilidade da gente somar o 1 e o 0, porque há uma linha que fala sobre isso. Há uma linha, né, de uma escola, né, que fala sobre isso, que além de você considerar, né, somando os números 2017 dando 10, além disso somaria novamente, daria 1. Então é um ano propício para isso, né? E aí, tem tudo a ver, na verdade, o 2017, o 10, que seria 1, que é o 1, que é a carta do mago, uma carta falando sobre as possibilidades, sobre as infinitas possibilidades, com a relação com o Oxóssi, ou seja, o conhecimento, o desbravador, aquele que vai, né, conhecedor das matas, das ervas, dos caminhos. Então tem toda essa regência. Em contrapartida, há que diga que a regência seria de Oxum, não é mesmo? E aí essa figura de Oxum, essa correspondência de Oxum, a gente vai ter no 17, nas águas que estão ali nas cartas, na carta da estrela. Então essa água doce que está simbolizada na carta da estrela, essa sensualidade que está presente ali, mostraria isso, tá bom? Interessante que na carta a pessoa está ajoelhada e ela está com o joelho esquerdo no chão. Isso é muito significativo, tá bom? Mas aí quem quiser saber mais sobre isso vai ter que fazer o curso com a gente para saber qual é o significado disso, tá bom? Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Vera Lúcia da Silva Dias, vou abrir meus negócios em 2017? Vamos ver, Vera. Vamos ver. Vera, eu vejo que você, né, talvez tenha feito acordos, contratos que não tenham sido tão positivos, está um pouco receosa nisso. Eu acho que é importante que você tome a iniciativa, que você se ponha à frente, né, dessa questão. E o 8 de copas falando de novo para você, né, assim, você vai ter que se esforçar, se sacrificar um pouco e traçar um plano aí para aquilo que você quer, tá bom? Eu acho que vai dar bem, eu acho que vai dar, né, você tem tudo para dar certo, mas precisa, Vera, se colocar à frente, tá bom? Quanto tempo a gente já tem de live? 1 hora. Uau, quanto tempo aí, né? Alguém tem mais pergunta? Vamos encerrando aqui, tá bom? Tô passando muitas dificuldades esse ano. Queria saber se vou ter paz no próximo ano e um pouco de estabilidade. Meu nome é Aline. Aline é... Vamos ver. 3 do 4 de 1991. Da 1998. 19. Tô fazendo as contas aqui, tá? 9. Aline. Aline é uma pessoa... Vamos ver se vai ser... Você vai ter um pouco mais de estabilidade
2017, Aline. Aline, olha só, você deve ser o tipo de pessoa que não fala muito de você para os outros, você não é muito de se expor, né? É interessante porque a sua carta seria o 9. Ao mesmo tempo que você, acho que assim, você na verdade gosta muito de cuidar das pessoas e tudo mais, quer que as coisas sejam do seu jeito, se preocupa bastante com isso, e quer, às vezes tem dificuldade de ceder nas coisas, né? Eu vejo que você já sofreu algumas decepções. Eu vejo você um pouco com um pouco de dificuldade de promover mudanças na sua vida. Eu acho que você está esperando muito ajuda de alguém, né? Muito propensa a receber ajuda de alguém. A carta do 2 de copas mostra para você fazer uma parceria, né, nesse sentido. Eu acho que você precisa levar as coisas com mais tranquilidade, com mais passividade, sabe? Às vezes cobrar muito as coisas, que as coisas sejam do seu jeito, às vezes não é tão positivo. Precisa aprender a, sabe, deixar com que as coisas passem, com que as coisas aconteçam aí, Aline. Mas eu acho que vai ser um ano que você vai conseguir ter a tranquilidade que você quer. Uma estabilidade no plano material, Rainha de Ouros, né? Uma estabilidade no plano material, com humildade, com tranquilidade. Eu acho que você vai conseguir ter a paz que você quer, tá bom? A estabilidade que você comentou, eu acho que você vai conseguir, tá bom? O David Bouchet quer trabalhar com terapias alternativas. A carta é a carta 9. Que legal, David, vamos ver. A carta 9 é a carta do eremita que eu falei, né? A carta do conhecimento. Vamos ver se o David vai conseguir trabalhar com as terapias alternativas em 2017. Vamos lá. David, eu acho que você vai precisar ter um investimento aí, ter um pé de meia para te ajudar nesse processo, né? Eu vejo você muito aspirando muito as coisas. A carta do 7 de copas, eu acho que você... Eu penso que essa deve ser um processo gradativo, tá bom, David? Não pense que tudo são flores, que são tudo maravilhas, né? Não pense tudo isso. Todo mundo acha que, né, quem trabalha com terapias alternativas, tarólogo, astrólogo, não sei o que, a gente acha que o pessoal ganha fortunas. Não é não, é por aí. A grande maioria das pessoas que trabalham com tarô, com astrologia, com seja outras questões, tem uma profissão paralela para conseguir minimamente pagar as contas. Então, essa é uma questão, a carta do 7 de copas fala bastante sobre isso, tá? Por isso a necessidade de você traçar a sua retaguarda, o seu pé de meia aí para te ajudar nesse processo, mas eu acho que você vai conseguir sim. A carta do imperador tá mostrando que você vai conseguir, mas é importante que você trace um plano nesse sentido, de novo, tá bom? Eu falo muito sobre isso, que quem não tem um plano vai ficar atuando, trabalhando aí sem necessariamente chegar a lugar nenhum, tá bom? Paula Neto, olá Paula, lá de Portugal, vamos ver. Tendo a carta da força como carta pessoal do ano, qual a influência mais forte? A das cartas regentes ou a pessoal? Devo associar as 3 cartas? Roda, mago e força? Sim, eu associo. Vamos lá. Vamos pegar o caso da Paula, né? A Paula, a carta dela é 8. Vamos ver. Paula, se você tiver, me passa seu ano aí, né? Então, quando a gente falou sobre a carta da roda da fortuna e a carta do mago, a gente entende, por exemplo, que essas são influências que nós estaremos. Mas vamos lá, se a sua carta pessoal é a carta 8, isso significa que você estará as coisas pela sua habilidade de discernimento, pela sua habilidade mental. Você vai conseguir as coisas assim, né? Você vai vencer as dificuldades dessa forma. Então, eu entendo que quando a gente fala sobre a carta da pessoa, né, do ano, eu entendo que essa carta nos fala como é que eu vou viver, eu vou sentir esse momento. Como é que eu vou passar por essas questões e eu vou sentir isso? É isso que essa carta fala pra gente. Pra mim, eu entendo principalmente nesse sentido, tá? Então, eu acho que você vai conseguir vencer a rotina da roda da fortuna, os obstáculos, ter a iniciativa do mago como
pelo uso da sua força mental, não pela sua força física, né? Veja bem como é que a mulher está dominando o leão nesse sentido, né? Então, isso é um aspecto positivo. Estou dialogando aqui um pouco com a Paula, né? A Paula também trabalha com tarô, né? E aí, então, por isso que eu estou comentando aqui um pouco nessa questão. Mas a carta da força, ela é retratada por uma mulher que segura a boca de um leão. Então, por isso que a gente fala, ou seja, o que faz com que essa mulher domine esse leão? A inteligência dela, a capacidade, a habilidade dela de fazer com que domine o leão dessa forma, tá bom? Depois você me fala, tá? Vamos lá. A gente já deu mais de 1 hora, né? Não, já falei muito, não é mesmo? Vamos partir para o encerramento? Olha só, a gente agora vai ter, né, o Natal aí, próxima semana, né? E eu queria, na verdade, deixar para vocês a próxima live nossa vai ser no dia 28. Por que dia 28? Porque dia 28 eu completo 25 anos com o tarô. Dia 28 de dezembro eu completo 25 anos que eu ganhei meu primeiro tarô. Eu ganhei, na verdade, eu comecei a trabalhar com as cartas, eu comecei a ler do baralho, quando eu era baralho, né? Quando eu era pequena, né? Não sou tão velha assim, mas eu comecei com as cartas de baralho. E eu ganhei o meu primeiro tarô, eu fiz o meu curso, né? Meu curso de tarô eu fiz com a Mônica Bonfilho, em 1991. E eu completo dia 28, quando eu ganhei meu primeiro tarô. Porque na época que eu fui fazer o curso, eu não tinha, né, efetivamente um tarô e tudo, aí eu ganhei esse tarô da minha irmã. Então, como uma forma de simbolizar, de retratar e de comemorar e celebrar esses 25 anos com o tarô, eu vou, então, fazer uma live no dia 28. Só que a gente vai fazer uma live diferente. Eu vou trazer uma surpresa para vocês nesse dia 28. E eu vou responder as perguntas das pessoas no dia 28. Então eu quero que vocês se cadastrem no site dos Núcleos Sapienza, tá bom? E enviem as suas perguntas pelo nosso chat, pelo nosso Messenger, mensagem lá no Sapienza, tá bom? E aí essas perguntas eu vou responder, mas eu quero que vocês coloquem a data de nascimento de vocês e a pergunta, tá bom? E aí eu vou responder algumas pessoas que fizerem as perguntas e aí o restante vai ser surpresa. Dia 28, que eu vou falar um pouco sobre comemorar, né, um pouco desses meus 25 anos de tarô com vocês aqui, tá bom? Acho que eu já falei muito. Quem quiser conhecer mais sobre o tarô e conhecer e aprender a tirar tarô para você mesmo, né, para saber como responder essas questões, como entender essas questões, como que eu vou entender a sociedade, o mundo que eu vivo, o momento que eu tô na minha vida, como é que eu vou resolver isso, vem estudar tarô com a gente, aqui no Núcleo Sapienza, tá bom? Eu acho que todo mundo já fez, eu sei que tiveram uma série de outras perguntas, depois eu vou depois deixar para vocês quem quiser entrar em contato comigo, depois eu posso. Tô procurando a carta da força aqui, né? Que a moça perguntou. Essa aqui é a carta da força. Tá bom? Olha lá, a mulher aqui e o leão. O mesmo símbolo que a gente vai ter na carta do mago tem aqui, indicando o conhecimento. Tá bom? Aonde a gente tá, Márcia, Sarita? Onde vocês estão? Na verdade, o Núcleo Sapienza, ele um curso de tarô virtual, né? E aí a gente dá toda assistência pelo chat do próprio sistema, mas também a gente dá todos, né? A gente traça todas as dúvidas, tem uma assistência toda pelo WhatsApp. Então, assim, todas as nossas discussões, a gente tem lives específicas para quem tá no nosso estudo, tá? No nosso grupo, nosso núcleo. Então, além das aulas que são gravadas, o material
todo escrito, né, e tudo mais, as apostilas, o material todo escrito. Além disso, a gente também tem as lives que a gente faz diretamente para o grupo. Agora, nessa semana, a gente vai fazer uma só para o pessoal que está estudando tarô com a gente. E eu garanto para vocês, é possível estudar tarô pelo ensino à distância, tá bom? Pela experiência que eu tenho de uns 25 anos de tarô, pela experiência que eu tenho como professora de faculdade, no ensino, né, do EAD, é possível pela metodologia que a gente desenvolveu estudar. Então, tá bom? Espero ter respondido as perguntas aí de vocês. Tem alguma pergunta? O horário da live no dia 28? Dia 28 que é que dia da semana? Vamos ver. Vamos fazer a nossa live no dia 28, quarta-feira que vem, às 9 horas. O mesmo horário que a gente fez essa live, tá bom? E aí a gente vai comemorar juntos, celebrar. Eu quero dividir com vocês um pouco desse conhecimento que eu adquiri nesses 25 anos. Eu vou trazer um presente para vocês, para quem se cadastrar no sistema, né? Quem iniciar, fazer cadastrar no Núcleo Sapienza, na nossa página do Núcleo Sapienza, ou quem se cadastrar na minha página lá do Terapia com Oráculos, que eu tenho no Face. Eu vou dividir, a gente vai dividir aí esse conhecimento para vocês, respondendo as perguntas, e vou trazer um presente para vocês quando eu comemoro os 25 anos de tarô, né? A gente vai celebrar junto e é o meu presente para vocês, tá bom? Muito obrigada a todos vocês, quem teve de Portugal, quem teve da Espanha, quem teve, né, de Salvador, quem estava daqui de São Paulo, do Rio, do Brasil todo, quem estava do Japão. Muito obrigada a todos vocês, um beijo grande. Estou à disposição de vocês, quem quiser depois, né, fazer outras perguntas. Um beijo enorme. Vamos estudar tarô? Vamos conhecer um pouco mais sobre o tarô? Fica o meu convite para vocês. Um beijo grande. Namastê. Até lá.